No culto das 9, depois você pode conferir, eu preguei sobre uma fé saudável. Das 17 horas vou pregar sobre uma fé doentia, a chamada confissão positiva, ou palavra de fé, ou o evangelho da prosperidade. Você pode também acompanhar. E à noite vou começar uma série sobre as cartas de Jesus às igrejas do Apocalipse. Você pode acompanhar presencialmente ou online. Nesta hora eu quero falar sobre uma teologia saudável. E o texto que vou ler é muito conhecido, simples, conta uma história. Atos capítulo 17, a partir do verso 10. De noite, os cristãos tiraram Paulo e Silas da cidade e os enviaram para Bereia, distante 27 quilômetros dali, eles que estavam em Tessalônica. Chegando lá em fevereiro de 51, os dois procuraram uma sinagoga. Diferentemente dos judeus de Tessalônica, os da Bereia eram de mente aberta, uma vez que receberam o evangelho com muito interesse. Quando ouviam Paulo e Silas pregando, eles abriam os rolos das Escrituras Sagradas para conferir palavra por palavra. Como resultado, muitos bereanos creram em Jesus. Entre eles estavam mulheres da alta sociedade e também muitos homens. No entanto, quando ficaram sabendo que o evangelho estava sendo pregado por Paulo em Bereia, os judeus de Tessalônica foram até lá para causar tumulto e insuflar o povo contra eles. Por isso, os cristãos em Bereia providenciaram para que Paulo fosse tirado da cidade rumo ao litoral do mar Egeu. Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Paulo foi levado a Atenas, distante 315 quilômetros ao sul. Os irmãos que o acompanharam voltaram com um recado para Silas e Timóteo viajarem o mais rápido possível para Atenas. Esses irmãos de Bereia são notáveis por algumas das suas características demonstradas nesse breve texto agora lido. Primeiramente, os irmãos de Bereia receberam a mensagem, no caso a mensagem do evangelho, mensagem que não conheciam. Isso nos ensina que nós sempre devemos estar prontos para receber novas mensagens. Não há nisso nenhuma dificuldade, não há nisso nenhum problema. É claro que após isso, outras ações temos que tomar, mas não temos que estar fechados a novidades, a novas notícias, a outras possibilidades, mas antes precisamos, como os bereanos, de mentes abertas. Segundo lugar, eles conferiram aquilo que os apóstolos diziam com as Escrituras. Lembrem-se que eles eram judeus. Eles tinham o que nós chamamos de Antigo Testamento, em grego, na versão Septuaginta. E quando então, claro que nem todo mundo tinha devia ter um para toda a igreja, foram lá no armário e vamos ver, o que estão falando aí? Bem, estamos falando isso, o Messias é isso, ele virá desse modo, Deus vai trazer a graça, e eles estão conferindo com as Escrituras. Pegaram os rolos, porque essa era a tecnologia avançadíssima da época, os rolos foram uma grande invenção, e foram conferindo, diz o texto bíblico, palavra por palavra, aquilo que Paulo e Silas pregavam. Não há problemas em recebermos novidades, só há problemas quando nós não conferimos o que ouvimos e o que lemos sem conferir com a Bíblia Sagrada. Então os bereanos são uns mestres. Há uma mensagem aí. Muito bem, ouçamos a mensagem. E agora, Paulo, o que é que está dizendo? Isto, vamos conferir aqui, um momentinho só. O Messias virá, vamos achar que, Isaías nos fala, Isaías 52, vai ter o Messias. Ok,
Tá bem. Ah, você fala que a salvação vem para todos os povos. Vou olhar aqui, Zacarias está dizendo que é para todos os povos. Então tá bem, isso mesmo. Então creram. Importante esse aspecto nosso, sempre necessário. Mas há uma terceira dimensão interessante também, que quando eles viram que Paulo e Silas corriam risco de morte, eles protegeram os dois missionários. Eles levaram os dois missionários, tirando da cidade, e foram para um outro lugar. Daqui eu derivo a ideia de que eles cuidaram dos missionários com compaixão. Não eram apenas pessoas da razão, que conferiam, mas do coração, que sentiam, que tinham compaixão. A partir então dessa história que eu coloquei as 3 marcas aqui, eu quero responder a seguinte pergunta bem brevemente. O que acontece conosco quando a nossa fé, o nosso pensamento, a nossa teologia, o nosso ensino, a nossa crença é fundamentada na Bíblia, devidamente lida, estudada, meditada e aplicada, formando o acrônimo LEMA. Primeiro, nós percebemos como errados os ensinos errados. Eles conferiam. No caso deles, com o Antigo Testamento. Nós temos o Novo. E quando lemos o Antigo Testamento, nós temos que colocá-lo sob os óculos, sob a lente do Novo Testamento. Há muitos cristãos que ainda são judeus. Ainda não são cristãos. Porque não leem o Antigo Testamento junto com o Novo. Por exemplo, o Antigo Testamento diz: a Páscoa é um mandamento de celebração perpétua. Só para dar um exemplo. Mas quando lemos o Novo Testamento, aprendemos que Jesus veio e celebrou a última Páscoa e começou uma nova celebração, a que chamamos de Ceia do Salvador. Continua perpétua, mas agora, na perspectiva de Jesus, é só um exemplo. Tudo aquilo que nós lemos e conferimos, lendo, estudando, meditando e aplicando a palavra de Deus, gera uma teologia saudável. Mais ainda, quando nós temos uma teologia saudável, nós fortalecemos o nosso relacionamento com Deus, que nos livra da culpa. Há muitos cristãos pesados, que parecem caminhar sem alegria, com uma enorme couraça de ferro pesando muitos quilos. Mas essa couraça já nos foi tirada na cruz por Jesus. Ele morreu para nos tirar essa couraça de ferro. Não temos que carregar o peso da culpa, porque Ele a levou sobre o corpo dele, para que o nosso fosse livre, andasse, cantasse. A nossa teologia tem que ter o perfume de mãe, que acolhe, que perdoa, que espera, que abraça. Que teologia é essa, cristã jamais? Como temos ouvido, que pelos pecados do Rio Grande do Sul, como se o Rio Grande do Sul fosse mais pecador do que o Rio de Janeiro, ou que São Paulo e Minas Gerais, Deus, com aquela tragédia climática, está castigando os gaúchos, inclusive as crianças, inclusive os animais. Que teologia doente e enferma é essa? Não é de Cristo, jamais.
Leio então Hebreus 10, 19 a 23. O livro de Hebreus é absolutamente maravilhoso, mas vocês sabem que eu sou suspeito, porque eu digo isso de cada texto que eu leio. Por causa do que Jesus fez, podemos confiantemente entrar no lugar santíssimo, sem intermediário, sem nenhum intermediário, seja um santo morto, seja um pastor vivo, sem intermediário. Com o sangue que derramou na cruz, Jesus abriu um caminho novo e vivo para o céu. A vida de Jesus é a garantia da nossa esperança. De fato, temos um grande sacerdote diante do Deus eterno. Por isso, aproximemo-nos de Cristo com sinceridade de coração, com segurança em nossa fé, com uma vida santa, certos de que já fomos purificados pelo sangue de Jesus. Mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, sem duvidar, porque o nosso Deus que nos fez a promessa é fiel e cumpre o que Ele promete. Isto é o Evangelho. O Evangelho é absolutamente extraordinário e maravilhoso. Quando a nossa teologia é saudável, nós somos dirigidos para uma atmosfera de aprendizagem e louvor. Leio 1 Pedro 2, 1 a 3. É muito comum aquela frase de que há pessoas, mesmo em nosso meio, que não são ensináveis. É uma frase já bastante conhecida. Mas quando nós temos uma teologia realmente bíblica, nós somos ensináveis. E somos dirigidos para uma atmosfera de aprendizagem. Abandonem completamente qualquer tipo de comportamento pecaminoso, como a imoralidade, a hipocrisia, a inveja e a fofoca. Como fazem os recém-nascidos, tenham prazer em beber leite espiritual puro, com o qual podem crescer e se tornar maduros na fé. Vocês sabem por experiência própria que o Salvador Jesus é bondoso. Eu e você temos esse privilégio de a cada dia, em nosso relacionamento saudável com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, aprender mais. A igreja está aqui para ensinar você nesse caminho de cada vez mais conhecer Jesus detalhadamente, a palavra de Deus com profundidade. Nós somos dirigidos, quando a nossa teologia é saudável, para uma atmosfera de aprendizagem e de louvor. Então eu leio o Salmo 98. Cantem para o Deus eterno uma nova canção, para dizer que Ele tem feito maravilhas, fazendo-nos triunfar sobre as dificuldades. O Deus eterno deixou claro que o livramento vem dEle, e todos viram, aqui em muitos lugares. O Deus eterno agiu com graça, graça que jamais muda. Todos os que amam viram sua bondade em ação, aqui e em muitos outros lugares. Todos os seres humanos celebrem com alegria o poderoso amor do Deus eterno. Não sejam comedidos, mas gritem de alegria com cânticos cheios de entusiasmo. Cantem e toquem. Cantem com belas vozes, acompanhadas de instrumentos dedilhados e de instrumentos soprados. Façam um santo barulho em homenagem ao Deus eterno que está no controle de tudo. Que os lagos, oceanos cantem, que a floresta louve, que as cachoeiras dos rios vibrem, que os montes exalem alegria por causa da presença do Deus eterno, que é sempre justo e bom. Nossa teologia, quando ela é sadia, nos leva não à reclamação, mas ao louvor. Meu convite é que todos nós reflitamos sobre a nossa teologia, isto é, o que é que nós cremos? Quando aprendemos uma coisa nova, dita por mim ou por qualquer outra pessoa, nós bereanamente, como os de Bereia, abrimos as Escrituras?
sempre com aquele cuidado de não sublinhar apenas um único versículo ou meio versículo, que só é entendido quando lemos o que vem antes e o que vem depois. Mesmo uma promessa, para saber se ela é condicional ou incondicional, se para recebê-la temos que fazer alguma coisa ou não temos nada a fazer, nós temos que ver o que vem antes daquele verso e o que vem depois daquele verso. Mencionei em outro culto, e o pastor Seni me corrigiu, quando eu disse que aquele verso de Filipenses que diz: tudo posso naquele que me fortalece, Paulo estava dizendo das aflições. Ele disse, e também das alegrias. Sim, tudo é. Quando eu estou sem nada, eu confio em Jesus. E quando eu tenho tudo o que eu preciso, eu não confio nessas coisas, eu confio em Jesus. Esse é o sentido de posso todas as coisas. Mas o versículo isolado, no adesivo de automóvel, quer dizer, eu quero um carro novo, eu posso. Eu quero morar na Tijuca, e eu posso. Porque eu posso todas as coisas. Não tem nada a ver com o que o apóstolo Paulo disse. Mas parece que ele disse isso. Mas ele não disse isso. O Espírito Santo o inspirou a dizer: Paulo, se você tem, dê graças a Deus. E se você não tem, agradeça a Deus por saber lidar com o fato de que não tem. Porque quem controla a sua vida, quem dirige a sua vida, é o Deus eterno. Essa é a mensagem da Bíblia. No entanto, se nós não temos essa Bíblia no nosso coração, sobretudo, e pronto a examinar onde está essa ou aquela informação, vamos dizer que tal coisa é bíblica, mas tal coisa bíblica não é. Temos que conhecer. Por isso nós precisamos de uma igreja, a nossa é assim, onde haja uma atmosfera de aprendizagem. Isso se aplica, se o coro masculino vai cantar uma música, isso aí confere com a palavra de Deus, é isso mesmo? Para então se tornar a minha teologia. Se o pastor Zé Maurício vem aqui e faz uma oração, isso que ele pediu é aprovado pela palavra de Deus? Muitas vezes, por exemplo, nós vemos nas nossas aflições, pessoas em sofrimento, dizemos assim: Deus vai curar você. Nós podemos dizer isso? Nós podemos dizer: ó Deus, por teu poder, por teu amor, cure a mim ou a alguém, mas eu não posso dizer que Ele vai curar, porque a minha vontade não é boa, nem perfeita, mas a vontade dEle é sempre boa e perfeita. Nós cremos nisso. Mas embora crendo nisso, muitas vezes influenciados pela teologia que nos cerca, por esse mar de heresias, nós acabamos acreditando que é assim que devemos orar. Eu me refiro particularmente, vou desenvolver isso às 5 horas, na teologia da prosperidade. Contei essa história aqui, vou contar outra vez. Agora, contei no culto das 9, vou contar agora porque eu acho muito valioso para todos nós. A chamada teologia da prosperidade, ela veio de um teólogo chamado Kenyon e foi desenvolvida fortemente a partir dos anos 80 no mundo inteiro por um outro teólogo chamado Benny Hinn. Benny Hinn ensinava, entre outras coisas, que na cruz Deus decretou a nossa saúde. Depois da cruz, então, um crente só fica doente se ele quiser, porque a cruz lhe dá o poder de orar, palavra de fé, e então ser curado. E se porventura ele ora e não é curado, porque ele não tem fé suficiente, porque a fé é o nosso poder em ação. Acho que ficou claro que esse ensino é completamente herético. Também dizia ele que Jesus Cristo e seus apóstolos eram ricos, e que nós também temos que ser ricos, porque quem é pobre é amaldiçoado, mas quem é rico está mostrando que é abençoado por Deus.
ganhou milhões de dólares com esses ensinos nos seus livros. Do tipo Há Poder em Suas Palavras, é um outro livro da mesma dimensão. Em 2019, ele veio ao público pedir desculpas, porque reconheceu que estava errado. E na semana passada ele voltou a termo para a pedir desculpas também. E explicou. Quando alguém pede desculpas e explica, na verdade não está pedindo desculpas, está só explicando. Eu estava no começo do ministério e precisava de dinheiro. Então eu lancei mão desse recurso, que agora eu vejo que não é bíblico. Mas não devolveu o dinheiro. Esse é um ponto. Por isso, muitas pessoas, por não examinarem a Bíblia, certa vez, uma pessoa tentou comigo, ficou escandalizada comigo, que ele disse assim: está escrito no Deuteronômio, nós nascemos para ser cabeça e não cauda. Mas o texto não diz isso, que ele estava querendo me convencer, que nós então temos que ser ricos, poderosos. E no caso dele, dramaticamente, ele se recusou a tomar remédio. E morreu. Se recusou a ser operado e morreu. Porque a teologia, quando ela é ruim, ela mata. Mas quando ela é boa, ela nos faz viver. Ela nos coloca, como eu disse, numa atmosfera de louvor. E nós não louvamos a Deus para receber algo em troca. Nós louvamos a Deus porque reconhecemos que aquilo que recebemos, Ele que nos deu. Foi muito interessante, ontem tivemos um sepultamento aqui, o irmão de nossa irmã Elza Santos. Fica em pé, irmã Elza, por favor, um pouquinho, para que todos possam vê-la um pouquinho, não é? O Evaldo, o irmão dela, faleceu, obrigado. E aí vieram algumas pessoas dar um testemunho, e chegou uma pessoa e disse assim: eu não o conheci só ontem. Ele disse assim, que tudo que nós sabemos, tudo que nós conhecemos, tudo que nós temos, tudo que nós temos, veio de Deus. E apontou para mim e disse que eu tinha dito aquela frase, que ele leu num Bom Dia que deram a ele, ele sempre leu Bom Dia. O que eu estou dizendo não é minha citação na história, não. Só estou mencionando para dizer que é isso que nós sempre dizemos aqui, é o que nós cremos. Tudo que nós recebemos veio de Deus. Nossa inteligência, nosso conhecimento, nossa saúde, tudo vem de Deus. E mesmo aquilo que não vem de Deus, em nossas vidas como enfermidade, nunca, jamais, nem como disciplina, nem como castigo, nunca vem de Deus. Mas Ele permitiu. Por quê? No céu a gente pergunta, mas não veio dele, não se originou nele, ele não é o pai disso. Há um versículo da Bíblia que diz que Deus criou o mal. Não, não é bem assim. O que está dizendo o texto é que o mal não está fora do controle de Deus. Mas não que ele tenha originado o mal. E alguns outros elementos para a nossa reflexão. Por isso nós temos que ser sempre apaixonados pela palavra de Deus, lendo-a, estudando-a, meditando nela e aplicando-a em nossos corações. Que os largos oceanos cantem, que a floresta toda louve, que as cachoeiras dos rios vibrem, que os montes exalem alegria, por causa da presença do Deus eterno, que é sempre justo e bom. Amém?